Um homem saiu do deserto sozinho, sem armas, sem título, sem exército. Seu nome era Sérgio. Na praça central de Cesareia, diante de milhares de pessoas e de um governador com poder de vida e morte, ele apontou para o ídolo de Júpiter e disse: "Esse Deus é falso." No mesmo instante, o fogo do sacrifício se apagou. Minutos depois, Sérgio estava morto. O que leva um homem que escolheu o silêncio do deserto a morrer gritando a verdade no centro de uma cidade? Se você gosta de história bem contada, deixa o like agora. Isso faz essa história chegar a quem precisa ouvir. Fica até o fim. Vale cada segundo. O deserto da Capadócia não é um lugar para quem tem pressa. É uma terra de pedra e vento, onde o sol queima durante o dia e o frio corta durante a noite. Uma paisagem que parece ter sido esculpida pela própria solidão. Ali, entre as rochas cor de ocre e o silêncio quase físico do horizonte vazio, um homem havia construído sua vida. Seu nome era Sérgio. E ele havia escolhido aquele lugar de forma deliberada, não por desespero, não por fuga, mas por uma convicção que poucos conseguiam compreender: que era preciso esvaziar-se de tudo para ouvir o que realmente importava. A vida eremítica no século III não era romantizada. Não havia celas confortáveis, nem rotinas tranquilas. Era um combate diário contra a fome, contra o frio, contra o cansaço que amolece a mente e tenta substituir a oração pelo torpor. Sérgio acordava antes do amanhecer. Orava enquanto o céu ainda era negro. Trabalhava com as mãos para sobreviver. Orava novamente ao cair da tarde. E assim, dia após dia, ano após ano, ele foi sendo moldado por dentro. Quem passava perto daquele deserto e ouvia falar do eremita Sérgio descrevia algo difícil de explicar: uma presença. Não de um homem poderoso ou imponente, mas de alguém que parecia carregar uma calma que não era deste mundo. Como se, por dentro, ele estivesse sempre diante de algo maior do que qualquer coisa visível. O Império Romano naquela época era o mundo. Suas leis eram absolutas. Seus deuses, obrigatórios. E seu imperador, Diocleciano, havia decidido que os cristãos eram uma ameaça à ordem. Não era a primeira perseguição. Não seria a última. Mas era uma das mais brutais. Em cidades, vilas e estradas da Capadócia, cristãos eram convocados, interrogados, torturados, mortos. O cheiro de medo havia entrado até nas casas fechadas. E Sérgio, no deserto, sabia de tudo isso. Ouvia, sentia e orava. A notícia chegou ao deserto como chegam todas as notícias ruins, primeiro como rumor, depois como certeza. Saprício, governador da Armênia e da Capadócia, havia emitido um decreto. Por ocasião das festas em honra a Júpiter, o maior dos deuses do panteão romano, todos os habitantes da região deveriam comparecer ao templo. Sem exceção, cristãos incluídos. A ordem era clara: prostrar-se diante da imagem do deus. Oferecer incenso. Reconhecer a divindade de Júpiter em voz alta. Quem recusasse seria considerado inimigo do império. Nas cidades, o decreto causou pânico. Famílias inteiras se trancaram em casa tentando decidir o que fazer. Havia quem cedesse, não por convicção, mas por medo de perder os filhos, o trabalho, a vida. Havia quem fugisse para as montanhas. E havia quem fosse, de cabeça erguida, sabendo o que aquilo significava. Nos mercados e nas ruelas de Cesareia, os sacerdotes pagãos já circulavam com listas de nomes. Cristãos conhecidos. Líderes de comunidades. Pessoas que haviam se recusado a participar de rituais anteriores. A acusação era sempre a mesma: eram eles os culpados pelo abandono dos deuses. Era por causa dos cristãos que as colheitas falhavam, que as pragas voltavam, que o império sofria. Era uma mentira antiga. Mas mentiras antigas, repetidas com autoridade suficiente, viram verdade para quem tem medo. Sérgio recebeu essa notícia no silêncio do seu deserto. Não há registro de quanto tempo ele ficou em oração antes de se levantar. Mas há algo que os textos preservam com cuidado: ele não foi convocado. Nenhum decreto o alcançava no deserto. Ninguém sabia exatamente onde ele estava. Ele poderia ter ficado.
Poderia ter orado à distância pelos irmãos que enfrentavam o tribunal. Em vez disso, levantou-se, dobrou o manto e começou a caminhar em direção a Cesareia. Não por impulso, não por heroísmo. Os textos dizem algo mais simples e mais profundo. Ele foi movido pelo Espírito Santo. E quem já sentiu esse movimento sabe que não se trata de uma emoção. É mais parecido com uma certeza que ocupa o corpo inteiro e que torna impossível ficar parado. Cesareia era uma cidade movimentada, orgulhosa de sua posição como centro administrativo da região. Suas ruas largas, seus templos imponentes, seus mercados ruidosos, tudo comunicava poder. E naquele dia, a praça central estava tomada por uma multidão que misturava curiosidade, medo e resignação. No centro, a imagem de Júpiter se erguia sobre um pedestal de pedra. Era enorme, dourada, calculada para intimidar. Ao redor dela, os sacerdotes pagãos em vestes cerimoniais alimentavam o fogo dos sacrifícios, cujas chamas subiam altas e espessas, tingindo o ar de um cheiro acre de carne e incenso. À esquerda do altar, uma fila de cristãos aguardava. Alguns com a cabeça baixa, alguns com os lábios em movimento silencioso, orando. Soldados romanos ladeavam o espaço, lanças em punho, olhares fixos. E no centro de tudo, sobre uma plataforma elevada, Saprício observava a cena com a frieza de quem já havia feito isso muitas vezes. Foi nesse momento que Sérgio entrou na praça. Ninguém sabe exatamente como ele chegou até ali. Se veio pelas ruas laterais ou pelo acesso principal. Se alguém o reconheceu antes que ele falasse. O que se sabe é o que aconteceu quando ele parou diante da imagem de Júpiter e levantou a voz. Não gritou. Não gesticulou com fúria. Falou com a clareza de quem passou anos aprendendo a distinguir o que é verdadeiro do que é ruído. Disse que aquele Deus era falso. Que nenhuma pedra dourada tinha poder sobre a vida humana. Que somente o Deus vivo, Jesus Cristo, era digno de adoração. Que os cristãos ali presentes não eram culpados de nada, eram testemunhas de uma verdade que nenhum decreto imperial conseguiria apagar. E então aconteceu algo que os presentes nunca esqueceriam. O fogo dos sacrifícios, aquelas chamas altas e espessas que ardiam há horas, apagou-se. Sem vento, sem água. Simplesmente se apagou, como se algo invisível tivesse retirado o ar que o sustentava. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Esse momento te arrepiou? Comenta aqui embaixo. O fogo apagou. Quero saber quantas pessoas chegaram até aqui. O silêncio durou apenas alguns segundos. Mas foi o tipo de silêncio que muda alguma coisa no ar. Aquele instante em que até os mais céticos sentem que algo além da razão acabou de acontecer. Saprício foi o primeiro a se recuperar. O governador desceu lentamente da plataforma, os olhos fixos em Sérgio. Havia na sua expressão algo que não era exatamente raiva, era algo mais frio. Era o olhar de um homem que representa um sistema, e que sabe que sistemas não sobrevivem a exceções. Sérgio foi conduzido até ele por 2 soldados. Não resistiu. Não tentou fugir. Ficou de pé diante do governador com a mesma calma com que havia falado, a calma de quem já havia resolvido, em oração, tudo o que precisava ser resolvido antes daquele momento. O interrogatório foi breve. Saprício não era um homem de longas discussões filosóficas. Perguntou o nome, a procedência, se reconhecia a autoridade dos deuses de Roma. Sérgio respondeu com clareza a cada pergunta. Sim, me chamo Sérgio. Venho do deserto. E não reconheço autoridade em pedra nenhuma. A condenação foi imediata. Não houve julgamento formal. Não houve tempo para apelações ou testemunhas. O código romano para casos como esse era simples. Quem perturbava a ordem dos ritos sagrados, quem desafiava publicamente a autoridade religiosa do império, pagava com a vida. E pagava rapidamente, como advertência para todos os que estavam assistindo. Os soldados conduziram Sérgio para fora da praça. A multidão abriu caminho em silêncio. Alguns cristãos baixaram a cabeça. Alguns fecharam os olhos. Uma criança, sem entender o que acontecia, puxou o manto da mãe e perguntou em voz baixa por que aquele homem estava sorrindo.
Porque Sérgio estava sorrindo. Não o sorriso de quem ignora o que está prestes a acontecer. Era outra coisa. Era o rosto de alguém que passou anos no deserto aprendendo a distinguir o que é permanente do que é passageiro, e que, naquele instante, sabia com absoluta certeza de qual lado estava. O sol de Cesareia batia forte nas pedras da rua. O cheiro de incenso ainda pairava no ar. E Sérgio caminhava, sereno, em direção ao fim de uma vida, e ao início de algo que nenhum governador romano teria poder de apagar. A decapitação foi rápida. Os textos antigos não entram em detalhes, e talvez seja assim que deve ser. Há mortes que não precisam ser descritas para serem compreendidas. O que importa não é o instante final, mas tudo o que veio antes dele. Sérgio morreu no mesmo dia em que chegou a Cesareia. Um homem que havia passado anos cultivando silêncio encerrou sua vida num dos momentos mais ruidosos que uma praça pública pode oferecer. Havia algo profundamente inteiro naquilo, como se toda sua existência tivesse sido uma preparação para aqueles poucos minutos de coragem. Os cristãos que estavam na praça recolheram seu corpo antes que os soldados pudessem descartá-lo. Fizeram isso com o cuidado de quem sabe que está tocando algo sagrado. Uma mulher. Os textos a descrevem apenas como uma senhora piedosa, sem nome, sem título, abriu as portas de sua própria casa para receber os restos mortais de Sérgio. Não tinha relação com ele. Nunca havia falado com aquele eremita do deserto. Abriu a porta porque era o que precisava ser feito. Esse gesto pequeno e silencioso diz muito sobre o que o martírio de Sérgio havia produzido naquelas pessoas. Não apenas admiração. Algo mais profundo, o despertar de uma coragem que já existia nelas, mas que precisava de um exemplo para se reconhecer. Com o tempo, os restos mortais de Sérgio foram transferidos para a Espanha. A veneração a ele se espalhou por territórios que jamais haviam ouvido falar da Capadócia. Pessoas que nunca viram um deserto aprenderam a rezar ao homem que havia vivido nele. Porque a história de Sérgio não era apenas a história de um mártir, era a história de um homem comum que havia levado a vida interior tão a sério que, quando o momento decisivo chegou, não havia mais nada dentro dele que precisasse ser protegido. O deserto havia feito seu trabalho. Quando você esvazia tudo o que é supérfluo, o orgulho, o medo da opinião alheia, o apego à própria segurança, o que resta é uma liberdade estranha e poderosa. A liberdade de dizer a verdade sem calcular o custo. A liberdade de se levantar quando todos estão se curvando. A liberdade de sorrir a caminho da morte porque você sabe, com todo o seu ser, que a morte não é o fim da história. Sérgio não deixou escritos, não fundou mosteiros, não converteu reis, deixou apenas um gesto, um único gesto público, num único dia da sua vida, que atravessou 17 séculos e ainda hoje faz pessoas pararem e pensarem no que fariam se estivessem naquela praça. Existe uma pergunta que a história de Sérgio deixa suspensa no ar, não como desafio, mas como espelho. Não é preciso ser um eremita do deserto para entendê-la. Não é preciso viver no século III, nem enfrentar um governador romano, nem conhecer a Capadócia pelo nome. A pergunta é esta: o que você faria se o silêncio que você cultivou por dentro fosse suficiente para te sustentar na hora em que tudo lá fora tentasse te dobrar? Sérgio não foi um herói de nascença. Foi um homem que escolheu, dia após dia, ficar quieto diante de Deus, até que esse silêncio se tornasse mais sólido do que qualquer muro de pedra. E quando o momento chegou, esse silêncio não o paralisou. O libertou. O fogo pagão se apagou. A voz do eremita ecoou pela praça. E 17 séculos depois, aqui estamos nós, ouvindo. Algumas histórias não morrem. Elas esperam. Esperam até encontrar alguém que precise ouvi-las. Se essa história tocou você de alguma forma, se em algum momento você sentiu aquele arrepio de quem reconhece algo verdadeiro, deixa o seu like. Compartilha com alguém que precisa de coragem hoje. E se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Nos comentários, me conta, qual santo você quer ouvir na próxima história? Escreve o nome aqui embaixo. Eu leio todos, e o próximo vídeo pode ser exatamente o que você pedir. São Sérgio, rogai por nós.